Lá vamos falar do movimento de queda com resistência do ar apreciável e fica até o final do vídeo para ver os exercícios que eu tenho para ti. Sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar então da resistência do ar. E a resistência do ar depende da forma do corpo, do objeto e da sua velocidade. Aqui tenho uma folha de papel em que, se me rotar esta folha, a forma do objeto irá mudar e a resistência do ar será maior neste objeto que tem uma área maior. Mas também depende da velocidade que ele adquire ou a velocidade que tem. Por exemplo, se cair já de uma grande altura, vai adquirir uma grande velocidade e já não se pode desprezar a resistência do ar. Então, depende também ou se cai de uma grande altura ou se a velocidade dele será muito grande. E a velocidade aqui vai importar muito, porque quando o objeto está com muita velocidade, por exemplo, ao colocar a mão fora de um carro, vamos sentir logo a resistência do ar. Vamos ver assim o ar a bater na mão. Então, quando um corpo se move, a intensidade da resistência do ar aumenta quando a velocidade do corpo também irá aumentar. E diminui também quando a velocidade do corpo diminui. O que é que acontece? Não sei se já tem autorização de colocar a mão fora da janela, mas experimentem, com muito cuidado, mas ponham lá e vejam se conseguem sentir que, se o carro estiver a andar mais rápido, a força que o ar, a resistência do ar que irá fazer na vossa mão será cada vez maior. E acabamos por aqui sentir que então a resistência do ar não é uma força que seja sempre constante. A força do resultante ou soma dessas forças não irá ser constante. Vamos ver aqui este caso em que temos a resistência do ar de uma folha a cair nos primeiros instantes. Vemos que o peso mantém-se sempre igual. Vamos ver que o peso vai se manter sempre igual da folha, mas conforme ela está a cair e a ganhar mais velocidade, a resistência do ar vai aumentar. Vai aumentando cada vez mais. Chega uma altura em que a força resultante será zero. Ou seja, ela irá cair com aceleração zero, ou seja, com a velocidade será constante. Assim, vemos que o movimento de queda com resistência do ar não é um movimento uniformemente variado. Ou seja, não tem uma aceleração constante. Aqui, a força resultante e a própria aceleração é variável. Este vetor força ele vai diminuindo. Conforme a resistência do ar que se opõe ao movimento aumenta, a força resultante irá diminuir e a aceleração também irá diminuir até que seja zero e a velocidade passa a ser constante. Já vamos falar disso. Então, nestes movimentos nós não podemos dizer que é uniformemente variado, temos de dizer que é apenas acelerado ou retardado. A resistência do ar é uma força que se opõe ao sentido do movimento, depende da forma e do tamanho dos corpos, ou seja, da sua aerodinâmica, e aumenta com a velocidade dos corpos. E temos cá, então, algum efeito da resistência do ar, aumentar as bochechas do cãozinho. Então, o que acontece à resistência do ar ao longo da queda de um paraquedista? No início do movimento, o paraquedista, como a folha de papel, ele não vai ter ainda a resistência do ar, e o seu movimento, nós dizemos que é retilíneo, uniformemente acelerado. É uniformemente apenas por alguns instantes em que apenas está sujeito à força gravítica e aqui a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas mal ele começa a aumentar cada vez mais a sua velocidade, nós vemos que a resistência do ar também vai aumentar, como pôr a mão fora do carro. E vemos que quanto maior for a velocidade, porque está a aumentar cada vez mais a sua velocidade, a resistência do ar vai aumentar também cada vez mais. E há uma altura em que a velocidade é tanta, isto é impressionante, a velocidade é tanta que a resistência do ar ela vai fazer uma força igual ao peso. Vamos ter a resistência do ar a fazer uma força igual ao peso. E a partir daqui, a soma das forças será zero e vamos ter então a famosa primeira lei de Newton, em que a velocidade passará a ser constante. A primeira lei de Newton diz que se a soma das forças for zero, ou o resultante das forças for zero, ele permanece no mesmo estado de movimento.
Se ele já está parado, fica parado. Se já está em movimento, irá ficar com esse movimento com velocidade constante. Então vamos ver aqui o ponto 2. De seguida, a resistência do ar aumenta ao longo do tempo. A força resultante irá diminuir. Aqui vamos ver que a força gravítica ainda é maior que a resistência do ar, mas a força resultante irá diminuir. Ao fim de algum tempo, a força gravítica é anulada pela resistência do ar e o corpo passa a mover-se com velocidade constante. Esta é chamada a primeira velocidade terminal. E espera-se que seja a primeira, que haja uma segunda velocidade terminal, porque esta velocidade que foi aumentando cada vez mais é cerca de 200 km por hora. Não interessa muito chegar ao chão com esta velocidade, apesar de ter a boa notícia que não passa desta velocidade. Claro que vai depender da forma do corpo e podemos ver aqui nesta imagem em que já deverão estar, os paraquedistas já deverão estar com velocidade constante e eles podem controlar, conforme a área do corpo, a velocidade a que estão descendo. O que acontece à resistência do ar ao abrir o paraquedas? Então, o quarto ponto. Quando o paraquedas se abre, a resistência do ar aumenta e, nesse instante, o movimento será retardado. A resistência do ar é tão grande, que vai sentir uma força enorme, uma força resultante aqui para cima e, como o movimento está a ir assim para baixo, será um movimento retardado. Novamente, não é uniformemente retardado porque esta força irá diminuir a velocidade e a velocidade ao diminuir também irá diminuir aos poucos a resistência do ar. A resistência do ar vai depender da velocidade que o corpo vai, nós já vimos isto no início, e conforme a velocidade vai diminuindo, a resistência do ar também diminui e chega novamente a um momento em que a soma das forças é zero e chegamos à segunda velocidade terminal. E é quando as velocidades, ou quando o corpo, a aceleração anula-se e o corpo tem novamente um movimento retilíneo uniforme. O paraquedista então cai com uma velocidade constante, cerca de 36 km por hora, 10 metros por segundo. Se o paraquedista tiver um parapente, acaba por a velocidade ser mais variável, consegue controlar melhor a descida e pode não chegar a esta velocidade. É interessante de ver que esta velocidade corresponde à queda, em queda livre, sabendo que a aceleração é 10, se passar um segundo, nós teremos a velocidade de 10 metros por segundo. E isto significa que é cair de velocidade zero, aqui com o g, t ao quadrado, é a mesma coisa do que se isto for aqui 5t ao quadrado, que é cair de uma altura de 5 metros. E o treino dos paraquedistas parte deste princípio em que eles têm que cair de uma altura de 5 metros e não se magoarem. Têm que se enrolar, defender-se da melhor maneira, porque na realidade eles estão caindo, não é? Então vamos falar dos gráficos que aparecem na queda com resistência do ar apreciável e vamos ver o sentido positivo para baixo. Primeiro, vamos ver com este sentido, já vamos ver o outro. Então, se ele está a descer, tem que estar a descer, é movimentos de queda, e se o sentido é positivo para baixo, ele está a ir no sentido positivo. Aumentar a velocidade, a inclinação, depois temos movimento retilíneo uniforme, temos aqui um abrandamento da velocidade, mas nunca há inversão de sentido. Ele irá, quando a velocidade diminui, a resistência do ar irá agora ficar novamente igual ao peso e vamos ter um movimento retilíneo uniforme. No gráfico de velocidade, então estamos a ter a velocidade também no sentido positivo, vamos aumentar aqui a velocidade sempre, é sempre um movimento acelerado, não é uniformemente acelerado, mas é acelerado, aumenta a velocidade até que a resistência do ar, aqui neste instante, então aqui atrás, no instante T1, a resistência do ar irá ser igual ao peso e passa a ter movimento retilíneo uniforme. Chega a este instante em que abre o paraquedas, a resistência do ar passa a ser muito grande, o peso mantém-se igual, vamos ver aqui também neste instante, o peso tem que se manter sempre com o mesmo tamanho, o paraquedista não vai perder peças pelo caminho, vai ficar sempre com o mesmo peso
E a resistência do ar aqui está a aumentar ainda e neste instante aqui só tem o peso, ao jogar-se do avião. Aqui chega novamente à segunda velocidade terminal, chega à velocidade terminal e temos aqui o peso a ser igual à resistência do ar. E isso vai se manter até chegar ao chão. Se nós considerarmos o sentido positivo para cima, temos o sentido de movimento assim para cima, positivo, significa que ele está a ir no sentido negativo e podemos ter então um gráfico com a velocidade, com a componente escalar da velocidade no sentido negativo, mas em módulo é exatamente o outro. Vamos aqui aumentar a velocidade no sentido negativo, chega aos 30, neste caso aos 30 segundos, tem um movimento retilíneo uniforme. Aqui temos um movimento retardado, começa a aproximar-se do zero e depois mantém a velocidade até parar. Em termos de posição, está a ir no sentido negativo, vai aumentando a velocidade, depois mantém a velocidade constante. Aqui não se nota tanto a diminuição da velocidade, do declive é mais rápido e fica assim. O gráfico também vemos aqui no componente escalar negativa, temos a velocidade aqui manter-se constante, aqui temos a parte em que abre o paraquedas é bastante rápido e fica a seguir com velocidade constante novamente. Vamos fazer um exercício da ficha 1.3, número 2. O gráfico da figura refere-se ao movimento de queda vertical de um paraquedista. A cada um dos seguintes esquemas, faça corresponder um intervalo de tempo ou um instante indicado no gráfico. Vamos ver se irá ter um intervalo, um instante. O que é que temos que ver? Há uma parte, aqui é quando abre o paraquedas, aqui é sem paraquedas. E depois aqui já é com paraquedas. Okay? Então temos o A e o D têm de estar deste lado. Vamos ver que aqui ainda não tem a resistência do ar igual ao peso e aqui acho que já podemos considerar que já é igual e então este até devia ser o intervalo. Devia ter um intervalo porque este movimento demora mais tempo, só que não tenho aqui, penso que já será ao abrir o paraquedas, não tenho aqui o intervalo, os pontos definidos, então vou dizer que é só o instante, o T2. E aqui, quando ainda tem alguma resistência do ar, não é ali no instante inicial, aqui será o T1. Ao abrir o paraquedas, trata-se aqui deste T3 e aqui vemos que a resistência do ar já é igual ao peso, trata-se deste último intervalo de T4 a T5 segundos. Vamos ver mais um exercício do Exame Nacional que saiu ainda este mês, da época especial de 2021, e vamos ler. Também trata-se do paraquedista e tem aqui análise de gráficos. Então, apresenta-se o gráfico, na figura 3, apresenta-se o gráfico da componente escalar, da velocidade V de um paraquedista, o sistema paraquedista mais paraquedas, em função do tempo, nos primeiros 60 segundos do seu movimento de descida na vertical. Considere o referencial OY vertical e admita que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Qual dos esboços, os 2.1, do gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição Y do paraquedista em relação ao eixo dos Y em função do tempo no intervalo de 0 a 30, só até aqui. Qual será este gráfico? Bem, vamos tentar excluir 2 e eu vou tentar ver qual é o sentido do movimento e ver se, porque eles dizem aqui componente escalar, vou ir ver se está a módulo ou componente escalar, então ele está a ir no sentido positivo. Temos aqui sentido positivo, mas ele também está a cair. Então estamos a considerar que o sentido positivo é para baixo e ele está a ir no sentido positivo, vemos a componente escalar é positiva. Então o referencial, ou Y, é assim no sentido positivo para baixo.
Sendo assim, eu vou representar que ele está a ir no sentido positivo e todos estes estão a ir no sentido negativo. Isto aqui é o sentido negativo do referencial e aqui ele está a ir no sentido negativo do referencial. Está a ir para 0, mas eu disse que o 0 era aqui em cima e ele está a ir no sentido positivo. Então, não é o A nem é o C. Então, temos 2 a ir no sentido positivo. Vamos ver que isto é de 0 a 30 segundos. A velocidade vai aumentando cada vez mais até se manter constante. Para ver para ver a velocidade, temos que fazer o declive. Vamos ver que neste a velocidade vai diminuindo. O declive está a diminuir. Enquanto que neste a velocidade no início era 0, vai aumentando e aumenta cada vez mais até que se mantém constante. Okay? Então é a opção B a resposta correta. Também saiu mais uma questão, aqui no 2.2, que é qual das opções pode representar a velocidade do paraquedista e a resultante das forças que nele atuam no instante T35. 35 é aqui, é neste instante, e vamos ver que temos considerado o sentido positivo para baixo. A velocidade também é para baixo, assim, positiva. E há uns que eu posso excluir. Eu sei que este aqui é retardado, o movimento. Não é, então, assim, no mesmo sentido. A velocidade não está, a força não está a atuar no mesmo sentido da velocidade, para que aumente a velocidade. Aqui também não é, este seria acelerado, aqui também acelerado. Então, tenho aqui 2 que podem ser retardados. Mas o que me indica que ele está a descer e a força aqui está a descer, mas também que está a ir no sentido que considerei positivo, a força é sentido contrário e é aqui o A. Fica aqui o contacto se for necessário. Bem, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Podes também deixar o comentário no Discord do Estudo FQ, vê o link na descrição. Fica também com alguns vídeos recomendados para ti e subscreve o canal para acompanhar todos os vídeos que vou colocando. Até o próximo vídeo. Estamos juntos!